Tesouro, janela aberta para ajuste fiscal e corte de supersalários. Nesse vídeo vamos falar sobre ajuste fiscal em pauta. Secretário do Tesouro vê momento favorável para acelerar ajuste fiscal no Brasil. Gasto previdenciário saltou de 1% do PIB para 3% em uma década. Nova reforma da Previdência e corte de supersalários entram na agenda para 2027. Guerra Irã-EUA pode beneficiar Brasil com mais royalties e dividendos da Petrobras. Esse é o canal FinPost. Obrigado a quem acompanha o nosso site finpost.com.br e nossos vídeos. Se gosta do conteúdo, deixe o like e siga o canal. Agora vamos ao vídeo. O governo está sinalizando que 2027 pode ser o ano de medidas mais duras para controlar os gastos públicos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que o Brasil vive hoje uma conjuntura mais propícia para acelerar o ajuste fiscal, palavra que na prática significa conter o crescimento das despesas do governo para estabilizar a relação entre a dívida pública e o PIB. Na lista de alvos, uma nova reforma da Previdência, corte de supersalários do funcionalismo e revisão de programas sociais sobrepostos ou fraudados. A declaração foi feita no evento Rumos 2026 do Valor Econômico, em São Paulo. Seron é apontado como favorito para assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda quando o ministro Fernando Haddad se afastar para as eleições, o que dá peso especial às suas sinalizações. Porque agora é o momento. O argumento de Seron é que o Brasil chegou a um equilíbrio raro. Desemprego baixo, inflação controlada e crescimento acima da média histórica. Isso significa que o governo não precisa mais injetar dinheiro na economia para sustentar a demanda como fez nos últimos anos com a expansão do Bolsa Família e outras transferências. Tem gente saindo do Bolsa Família, então a gente não tem nenhuma demanda muito premente, disse o secretário. Esse contexto abre espaço para cortar gastos sem provocar uma recessão, o que politicamente é a única janela viável para um governo fazer ajuste sem pagar um preço eleitoral alto. O problema é que essa janela é estreita e os desafios estruturais são enormes. A bomba relógio da Previdência. O dado mais impactante da fala de Seron é sobre a Previdência Social. O gasto previdenciário passou de 1% do PIB há uma década para 3% hoje. Em um país cujo PIB ultrapassa 10 trilhões, essa diferença de 2 pontos percentuais representa centenas de bilhões de reais por ano a mais, sendo gastos com aposentadorias e pensões. Sem uma nova reforma, esse número continua crescendo. Seron citou um ajuste técnico que teria grande impacto: mudar o limite de crescimento real do gasto obrigatório de 2,5% para um percentual menor. Parece burocrático, mas tem efeito direto no salário mínimo, que corrige um dos maiores gastos da União, justamente a Previdência. Mexer nesse parâmetro é politicamente explosivo, mas matematicamente inevitável. Supersalários e BPC no alvo. O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo quer retomar a discussão sobre supersalários do funcionalismo público em 2026, criando uma regra nacional uniforme sobre verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos. A ideia é complementar o movimento recente do STF, que já determinou o fim dessas verbas em alguns casos. Outro alvo é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Ainda representa 1% do PIB, mas tem crescido em 2 dígitos ao ano, o que, segundo Seron, não pode continuar. A intenção não é cortar o benefício, mas conter seu ritmo de expansão e eliminar fraudes e beneficiários inelegíveis. O lado positivo da guerra no Irã para o Brasil. Seron fez uma avaliação surpreendente sobre o conflito entre EUA, Israel e Irã. Se não chegar a extremos, a alta do petróleo pode beneficiar o Brasil. O país exporta a commodity e se beneficia diretamente com mais pagamento de royalties, dividendos da Petrobras e receitas de leilões do setor. O impacto inflacionário, segundo o secretário, seria gerenciável. E você, acredita que o governo vai conseguir de fato avançar em uma nova reforma da Previdência e no corte de supersalários em 2027? Ou isso vai ficar mais uma vez no papel por pressão política? Deixe a sua opinião nos comentários.